Olá pessoal, nesta videoaula vamos continuar o conteúdo de gases e vamos falar especificamente sobre os gases reais. Primeiramente, vamos relembrar alguns conceitos relativos ao gás ideal. Vimos na aula passada que os gases ideais são definidos sob duas condições. A primeira condição é de que não há interações intermoleculares entre as moléculas do gás. E a segunda condição é de que o volume das moléculas do gás é desprezível em relação ao volume total ocupado pelo gás. Em relação à lei dos gases ideais, esta é a equação de estado que descreve o comportamento do gás ideal. Apesar de ser uma lei limite, ela também se aplica aos gases reais sob determinadas condições, elevadas temperaturas e principalmente a baixas pressões, que são as condições nas quais o gás real se aproxima do comportamento de um gás ideal. Nesta videoaula nós vamos falar sobre os gases reais, sobre o fator de complexibilidade, que é um fator que avalia quanto o gás real se distancia do gás ideal, e também da equação de Van der Waals, que apesar da sua simplicidade, é uma das equações mais utilizadas para descrever o gás real. Os gases reais não obedecem à equação de estado dos gases ideais. Contudo, como avaliar se um gás se desvia muito ou pouco da idealidade? É através do fator de complexibilidade, que é definido como a relação entre o volume molar real do gás, simbolizado aqui por V barra, sobre o volume molar do gás ideal, simbolizado aqui por VI barra. Este volume molar ideal ele pode ser deduzido a partir da equação de estado dos gases ideais e é dado por o produto entre a constante universal dos gases pela temperatura sobre a pressão. Note que volume molar ideal é igual matematicamente ao volume dividido pelo número de mols. Combinando então as equações 1 e 2, o fator de compressibilidade, o fator Z, é definido pelo produto entre a pressão e o volume molar real dividido pelo produto da constante universal dos gases pela temperatura. Outra forma de simbolizar a equação, utilizando o fator Z, é colocar na forma da equação 4, que é similar à equação de estado dos gases ideais. Este gráfico analisa a variação do fator de complexibilidade para diversos gases em função da pressão a uma temperatura fixa. Neste caso, a uma temperatura de 273 Kelvin. Aqui no gráfico, o eixo Y representa a variação do fator Z, enquanto no eixo X nós temos a variação da pressão em atmosfera. A primeira coisa que podemos destacar a partir desse gráfico é que em baixas pressões o valor de Z vai tender a 1 para todos os gases. Este resultado já é esperado, já que sabemos que em baixas pressões os gases reais tendem a se comportar como gás ideal. Por isso, o fator Z vai tender à unidade que é típico de um gás ideal. Uma explicação mais ampla é baseada na teoria cinética dos gases, que diz que, sob baixas pressões, o caminho percorrido por uma molécula antes de haver uma colisão é bastante elevado. Isso significa dizer que as moléculas estão tão separadas que não vão interagir uma com as outras. Ao aumentar a pressão de pressões baixas a moderadas, observamos que o fator Z vai ser menor do que a unidade para todos os gases, com exceção do gás hidrogênio. Este comportamento é devido à predominância das forças atrativas. Isso vai fazer com que o volume real ocupado pelo gás seja menor do que o volume previsto para o gás ideal.
Ao aumentarmos a pressão, observamos que Z se torna cada vez maior, com exceção do gás amônia, o NH3, que vai se liquefazer. Ao aumentar a pressão, observamos que Z também vai aumentar até atingir a unidade. Neste ponto, significa dizer que as forças repulsivas vão se anular com as forças atrativas, de tal modo que Z vai ser igual a 1. Contudo, ao aumentarmos ainda mais a pressão, observamos que Z vai ser cada vez maior do que 1, devido ao efeito das forças repulsivas. Isso ocorre porque, em elevadas pressões, as moléculas de gás vão ficar cada vez mais aglomeradas, fazendo com que haja repulsão entre elas. Isso vai fazer com que o volume real ocupado pelo gás seja maior do que o volume previsto pela equação de gás ideal. Essa figura ressalta o efeito da temperatura sobre o fator de compressibilidade. Ela mostra a variação do fator de compressibilidade para um único gás, porém em diferentes temperaturas. Observe que, à medida que a temperatura aumenta de 200, depois 500 e finalmente 1000 Kelvin, a curva do fator de compressibilidade tende a se aproximar da curva de um gás ideal. Como vimos anteriormente, em temperaturas elevadas, o efeito de forças intermoleculares pode ser desprezado, fazendo com que o comportamento do gás real se aproxime daquele comportamento de um gás ideal. Consideremos agora um exemplo de aplicação para revisar os conceitos vistos até aqui nesta videoaula. A 303,15 Kelvin e 10 atmosfera, o volume molar de um gás em um cilindro é de 2,58 litros por mol. Sabendo dessa informação, determine qual é o tipo de interação intermolecular que predomina no gás. Ora, para determinarmos o tipo de interação, basta calcular o valor do fator de compressibilidade, o fator Z. O fator Z ele é dado pela relação entre o volume molar do gás real pelo volume molar, caso esse gás se comportasse idealmente. O volume molar ideal ele é calculado pela equação de estado dos gases ideais. E o volume real, V barra, é o volume dado na questão, o volume medido, o volume experimental. Então, de posse desses dois valores, podemos calcular o fator Z e dessa forma determinar o tipo de interação que predomina no gás. Inicialmente, vamos determinar o volume molar ideal do gás, V barra. Ele é dado pela equação de estado dos gases ideais. No caso, vai ser igual ao produto da constante R multiplicado pela temperatura dividido pela pressão. Como a temperatura está em Kelvin e a pressão em atmosfera, vamos utilizar o valor de 0,082 atm litro por mol Kelvin para a constante universal dos gases. A temperatura também deve estar em Kelvin, já está na verdade, e a pressão em atmosfera, no caso 10 atm. Realizando esse cálculo, o volume molar ideal vai ser de 2,49 litros por mol. A partir desse valor, calculamos então o fator de compressibilidade Z, que é igual ao volume molar do gás real, V barra, dividido pelo volume molar do gás ideal. O volume molar real é o valor dado na questão, que é 2,55,
dividido pelo volume molar ideal calculado pela equação de estado, 2,49. Realizando essa conta, o fator Z será de 1,04. Como Z é maior do que a unidade, implica que as interações predominantes no gás são do tipo repulsivas. Para finalizar esta videoaula, vamos ver a equação de Van der Waals, que é uma das equações mais utilizadas no estudo de gases reais devido à sua simplicidade. A equação recebe este nome em homenagem ao cientista que a determinou, no caso, Van der Waals. E a equação leva em consideração os efeitos que não são considerados no modelo de gases ideais, que é o efeito das forças intermoleculares e o efeito do volume relacionado ao tamanho das moléculas do gás. Na formulação da equação, foram adicionados dois termos à equação do gás ideal. Os termos foram o coeficiente A e o coeficiente B. O coeficiente A vai corrigir a diminuição de pressão devido às forças de atração e o coeficiente B vai corrigir o volume relacionado ao tamanho das moléculas do gás. A equação pode ter essa primeira forma, em termos do volume, ou essa segunda forma, em termos do volume molar real do gás. Os coeficientes A e B eles são específicos de cada gás e são determinados experimentalmente. É importante salientar que são sempre constantes positivas e estão relacionados a cada tipo de gás. Note, por exemplo, que o coeficiente A, que está relacionado às forças de atração, ele é muito maior para os gases que se liquefazem facilmente, no caso o CO2 e o vapor d'água, em relação aos gases que dificilmente se liquefazem, no caso o gás hidrogênio e o gás hélio. Agora, vamos entender melhor o que representam as constantes A e B dentro da equação de Van der Waals. No caso do coeficiente B, esta constante vai corrigir uma deficiência da equação do gás ideal, que é a falta de um limite mínimo para o volume ocupado pelo gás quando a temperatura tende a zero absoluto. Para corrigir esta deficiência, Van der Waals adicionou uma constante B ao volume molar do gás. Desta forma, quando a temperatura do gás tender a zero, o volume molar vai ser numericamente igual à constante B. Fisicamente, a constante B também ela corrige o volume disponível para as moléculas, já que vai ser reduzido. Isto acontece porque, neste modelo, o volume molecular dos gases é levado em consideração, o que não acontecia no modelo de gás ideal. Este termo B também representa as interações repulsivas e o seu valor é comparável ao volume molar do líquido ou do sólido, em que o gás se transforma quando se tem a sua temperatura reduzida. Em relação ao coeficiente A, este termo vai levar em consideração as forças de atração. Sabemos que tais forças agem no sentido de puxar as moléculas entre si. Este efeito faz com que haja uma redução das colisões das moléculas de gás nas paredes, de forma que há uma redução da pressão. Esta redução da pressão ela é proporcional ao quadrado da concentração molar. Desta forma, é adicionado esse segundo termo, A sobre o volume molar ao quadrado, à equação de estado. Ainda em relação ao coeficiente A, este termo pode explicar por que diversos gases têm fator de compressibilidade menor do que 1 em baixas pressões. Experimentalmente, o que se observa é que gases com fator de compressibilidade menor do que 1 a baixas pressões são aqueles que possuem maior facilidade de se liquefazer.
Então, vemos que há uma conexão entre tendência à liquefação e forças de atração. Para explicar melhor este efeito, vamos considerar o gráfico que relaciona o fator de compressibilidade em função da pressão para dois gases distintos, o gás hidrogênio e o gás CO2, o gás carbônico. Observamos que em todo intervalo de pressão, o fator de compressibilidade para o hidrogênio vai ser maior do que a unidade. Este comportamento indica que o efeito das forças repulsivas é muito maior do que o efeito das forças atrativas. Contudo, para o CO2, observa-se que em pressões baixas a moderadas, o fator Z diminui bastante em relação à unidade. Examinando os seus coeficientes, observamos que o coeficiente A para o gás carbônico é cerca de 15 vezes maior do que o gás hidrogênio. Isso é refletido no comportamento do seu fator de compressibilidade.